É muita cara de pau, é muita falta de responsabilidade. Cara, que exemplo, hein? Que mau exemplo que o Luiz Adriano tá dando, hein? O cara tá com Covid, sai pra rua, atropela um ciclista, ainda leva a mãe num supermercado. Por que a mãe dele tava com ele no carro, o cara com Covid? E se ele passa pra mãe dele? Será que a mãe dele não tá? Não sei. Mas, cara, o que ele fez é errado. O protocolo foi feito para ser seguido. Ele está de quarentena, tem que ficar isolado. Não, o cara pega a mãe, põe no carro e vai no supermercado. Porra, cara. É por isso que o futebol tá parado, é por isso que a coisa no Brasil não anda, por causa das pessoas. Tudo errado, faz tudo errado. Que exemplo, hein, Luiz Adriano? Poxa vida, cara. Vou soltar aqui agora o som do jogo aberto detonando o Luiz Adriano, porque o que ele fez é grave, é gravíssimo, né? E o Palmeiras já deu uma nota que vai punir o jogador. Muito bem. Vamos lá, galera, deixa o like, se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Vou soltar aqui o áudio do canal Jogo Aberto detonando Luiz Adriano. Créditos, Grupo Bandeirantes de Comunicação, canal Jogo Aberto, link na descrição. Simbora. É a conduta, que a gente fala dos protocolos, aí o Ministério Público vem e diz não dá para fazer futebol. Sabe por que não dá? Porque os jogadores precisam se conscientizar também que eles são parte importante do processo, não só no gramado, não só no CT, não só na concentração, mas no jeito que eles conduzem a vida. O Luiz Adriano foi diagnosticado com Covid, afastado pelo clube. O que você faz quando afasta? Fica em casa, curte a sua quarentena, termina esse período chato, mas vai lá e faz, seguro, sem ter contato com ninguém, sem ter a chance de infectar outras pessoas. Pois ele, sabendo que estava infectado, pegou o carro, foi para um shopping, aconteceu um acidente com um pedestre, não é? E aí teve um atropelamento, a mãe dele estava do lado dele, a mãe dele do lado dele com Covid, enfim, tudo errado. E agora vai ser multado pelo clube, o que já foi notificado e divulgado pelo Palmeiras, Denilson. Acho justo a punição do Palmeiras e acho, assim, gosto e respeito muito o Luiz Adriano, mas acho de uma tamanha irresponsabilidade. Em algum momento aqui, num passado bem recente, que foi naquele caso do Gabigol, a gente fica aqui todos os dias falando sobre essa questão de protocolo, de se cuidar. Todos nós mesmos viemos trabalhar, tomando os cuidados e voltamos para as nossas casas. Acho que era algo que poderia ter sido evitado pelo Luiz Adriano, pela mãe do Luiz Adriano, em relação ao acidente. Deixar claro que ele prestou todo ali a atenção, o cuidado com o menino ali que foi atropelado ali com bicicleta. Isso é muito legal, positivo por parte do Luiz Adriano. Mas essa questão do Covid, Luiz, você não dá brecha, irmão. Fica em casa tranquilo, se recuperando e não coloca a vida de outras pessoas em risco. Edilson. Boa tarde a todos. Eu confesso que quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito triste e preocupado, sabia? Porque eu, na minha carreira como jogador de futebol, lógico que eu já errei muito de brigar com o treinador, brigar com o jogador, era um pouquinho marrento, né? Jogando futebol assim, errei muito, mas esse tipo de erro hoje é inadmissível, isso não pode acontecer. Outra coisa, está envolvendo outras pessoas, você não pode errar, você envolvido, só você, tudo bem, mas você envolver outras pessoas, aí nesse caso aí tem a mãe dele também, que está indo no mercado. Eu acho que o Luiz Adriano não tem necessidade disso. Ele tem dinheiro suficiente para botar motorista, para contratar alguém para levar a mãe dele, ou até contratar o serviço para levar o que ele precisar dentro de casa. Ele não pode sair. Eu acho que foi um mau exemplo, muito ruim para o Luiz Adriano. Palmeiras está aí tentando, né, vendo o que é que vai fazer, na verdade, com o Luiz Adriano, cesta básica, se vai dinheiro que vai descontar dele, mas eu acho que foi um exemplo ruim que o Luiz Adriano deu para nós, jogadores, e a sociedade também. Pois é, né? De repente ele vai no mercado, não acontece nada, volta para casa, ninguém fica sabendo e vão achar que tá tudo normal, não é? E não é bem assim. É a consciência da pessoa. A gente vai dizer, que dizer de um exemplo que vai contra tudo que a gente hoje tem pregado. Não, o futebol pode acontecer porque tem testes, porque tem uma segurança maior que outras áreas, mas aí você vê que quando a pessoa não tem consciência, é diferente. Aí não tem muito o que fazer. É totalmente diferente. E aquela tese nossa, né? O jogador é mais seguro dentro do clube, né? Do que fora dele. Isso a gente tem defendido muito aqui, porque tem total apoio médico, tem os exames que se fazem constantemente, né?
É lamentável. E todo mundo que está fora aí também está errado, né? Todas as pessoas que estão aí. Não é só o Luiz Adriano. As pessoas, o cara que foi atropelado, porque não pode estar. Não pode estar na rua, né? Tem que ficar se resguardando, tem que ficar em casa. Mas como o Luiz Adriano é um jogador de futebol, é um cara famoso, tal, então se destaca a atitude dele. Mas se essas pessoas que estão ao redor dele estão corretas? Também não, né? Então ele tem que dar exemplo, por quê? Porque ele é um jogador de futebol, porque ele é um destaque dentro do que ele faz no futebol. Mas a gente anda na rua, a gente vê de carro, você sabe o que acontece. Não é? E você está vendo tudo, e as pessoas estão na rua. Mas, Ulisses, eu não posso afirmar se as outras pessoas estão com Covid, mas ele é fato, ele foi testado pelo clube, isso foi divulgado pelo clube. E não pode sair. Ele saiu, não é a questão de circular. Circular para todo mundo, você não sai de casa para vir trabalhar, a gente não sabe o que essas pessoas estão fazendo. Agora, ele era comprovado que estava com Covid. O exame foi, inclusive, divulgado o resultado pelo clube. Ele nem viajou para esse jogo contra o Defensa. Então, isso, aí, analisando desse lado, é uma irresponsabilidade triste. Tremenda. Porque é uma coisa para você ficar trancado dentro de um quarto em casa e pegando comida na porta do quarto. Que todos fizeram assim. Entendeu? Ninguém teve contato com ninguém. Então, esse lado dele é o maior erro que ele cometeu. Entendeu? De estar contaminado e sair pela rua. Isso aí chega até a ser um pouco de crime, se você quer saber. Exatamente. Se você for analisar. Isso aí pode dar um problema sério para ele. Eu só vou dizer uma coisa, não é o primeiro. Já aconteceu, por exemplo, assim, o Corinthians estava com um surto de Covid. O Otério e o Jô estavam num hotel lá. Por exemplo, quem sabe se eles realmente... porque o vírus você pode pegar hoje, ele não aparece necessariamente hoje. Ele leva uns 5, 6 dias para poder se manifestar no corpo. Então, hoje, o que eu vejo que as autoridades estão tentando fazer, de um modo geral, é evitar essa transmissão do vírus. Que o vírus, esse contato, ele exista. Então, a pessoa sabendo, ela sabe que tá. Ela tá testada, ela tá comprovada. Everton, eu não sei. Eu sei que o Luiz Adriano deve estar arrependido, que ele é um cara que, com certeza, quando olhou para o que fez, sabe que não agiu corretamente. Mas não é legal, porque aí não adianta ficar falando que o futebol pode, que a gente tem segurança. Complica a vida de todo mundo, Everton. Boa tarde. Beijo, Rio. Um abraço a todos. Nós precisamos trocar o arrependimento pela responsabilidade. Porque o arrependimento ele pode ser tardio. Ele colocou a vida de muita gente em risco. Não só o rapaz da bicicleta. Ele colocou muita gente em risco. Porque ele, sabendo que ele tem o Covid, constatado, fez exame, constatou. O clube disse a ele o que deveria ser feito. E o clube não precisava nem dizer a ele o que deveria ser feito. Ele precisa ter responsabilidade para entender qual é o papel dele, inclusive como exemplo. Mas essa responsabilidade de cidadão faltou ao Luiz Adriano. O que acontece é o seguinte, Renata, se é o Neymar, o mundo cairia sobre a cabeça do Neymar. Se é um artista qualquer, o mundo cairia sobre a cabeça de qualquer artista que fosse. Uma pessoa pública. Se fosse uma pessoa comum, já seria um absurdo. É um absurdo para qualquer um. Mas é muito maior para o Luiz Adriano, que é um exemplo para o torcedor. E depois não adianta vir com essa conversinha mole em rede social. Estou arrependido. Desculpa aos que se sentiram ofendidos. Meu querido, você colocou a vida de muita gente em risco. Não só do rapaz da bicicleta. Por um ato de extrema irresponsabilidade. Isso precisa mudar. A gente precisa trocar o desculpa, estou arrependido. A gente precisa trocar tudo isso por uma simples questão, que é a questão de termos responsabilidade. Está sendo falado muito em empatia, mas tem gente que nem sabe o que é isso. Ou então, quando se fala disso, alguém sempre levanta a voz e diz, mimimi. Não, não é mimimi. De ontem para hoje, só ontem, foram mais de 4 mil mortos. Será que isso não sensibiliza o jogador, o cidadão? Nós vamos normalizar a morte de 4 mil pessoas até quando? Porque quando estavam morrendo 300, 700 na Itália, aí era hashtag, aí era... Quando é aqui, 4 mil. E um jogador com Covid constatado, comprovado em exame, vai para o supermercado colocar a vida de outras tantas em risco. Ora, Luiz Adriano, um pedido de desculpa e dizer que está arrependido é muito pouco. As pessoas, você precisa aprender com isso. E muita gente que viu e que está vendo tudo que está acontecendo precisa tirar isso como exemplo. Nós precisamos crescer muito como cidadão, Renata. Muito mesmo. Galera, é muita cara de pau do jogador fazer o que faz e só pedir desculpa e ficar por isso mesmo, né, cara? Jogador de futebol é blindado, né? Pode fazer o que quer e nada acontece. Cara,
que isso tem que mudar, cara. Isso tem que mudar, porque o que está em risco é a vida das pessoas, né? E o futebol não é mais importante do que nada, do que a vida das pessoas. Então, o futebol é importante sim, mas não mais importante do que a vida das pessoas, a saúde das pessoas. Luiz Adriano, nota 0, cara, para você aí pelo seu não cumprimento, né, da sua quarentena. É complicado, cara, é complicado, viu? É por isso que o futebol no Brasil tá parado, porque não tem parte do futebol, né? Uma parte tá funcionando e a outra parte tá parada. Mas e o protocolo, né? Os jogadores cumprem, o Gabigol mesmo. Não é porque é do Flamengo que eu não vou falar mal. Fez cagada também de estar lá no cassino, lá aglomerado com 200 pessoas e tava lá correndo risco, né, de pegar a Covid lá e levar para os seus colegas de trabalho, né? Errado também, nota 0 também para aquele episódio do Gabigol. Não é porque o Gabigol pode ou porque o outro pode. Ninguém pode. Jogador de futebol tem que ter consciência. Senão, meu amigo, senão a coisa não anda. Mais de 4.000 mortes, cara. É muito triste o que a gente está passando. E é lamentável. É lamentável que tenha jogadores com esse pensamento, né? Que ele pode fazer o que ele quer e nada acontece. Se ele não tivesse atropelado o cara ali, infelizmente atropelou, né? Se ele não tivesse atropelado o cara na calçada, ninguém saberia que ele tinha furado a quarentena. E a mãe dele? O que o Edilson falou? Cara, ele tem dinheiro para contratar uma pessoa para levar a mãe dele no mercado. Ele tem dinheiro para comprar online. Ele pode fazer o que ele quer. Para que o cara vai sair de casa junto com a mãe ainda? Correndo o risco ali de contaminar a própria mãe. Lamentável, né? É isso, pessoal. Valeu, falei demais. Mas eu precisava desabafar, né, cara? Esses casos assim, tira a gente do sério, né? É brincadeira um negócio desse. Salve, salve e até o próximo vídeo. Valeu, fui!